Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Lado a Lado Cast, um espaço criado para conversas que acolhem. Não podemos esquecer de informar, levar informação de qualidade para você e o mais importante, fazer com que essas informações despertem conhecimento em você. E hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial, uma mulher que eu admiro, uma mulher que vocês vão ver aqui pelo nosso bate-papo, uma mulher que vai nos inspirar aqui a muitas reflexões. A minha convidada de hoje é a doutora Maísa Cairala. Uma das coisas que eu acho muito importante para a gente iniciar esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco, durante todos esses anos, o que que você o que mais te tocou e o que mais te sensibilizou nessa jornada, né, da longevidade, né, que tem sido uma das grandes bandeiras aí do bandeiras, causas, né, que a gente fala, que você tem estudado, tem discutido e tem ido para vários fóruns levar essa mensagem. O que eu mais tenho, acho que são tantas coisas, é tão rico, sabe, essa especialidade que eu fiz, com tanto amor. Eu sou a neta mais nova de um dos lados da minha família, então eu sempre gostei muito realmente de lidar com idosos, eu sempre tive muitos idosos. Eu tenho uma curiosidade, Marlene, de ter tido um padrinho médico. Ele foi médico na década de 30, formado em Belo Horizonte, e ele que trouxe a ideia da geriatria para minha vida. E ele viveu muitos anos, ele foi quase centenário. E ele me deu um dia um livro chamado A Boa Idade. Eu estava no ginásio, e ele me disse: "Olha, isso aqui é super interessante". Depois veio uma revista de 1980 com uma foto do Thomas Farkas mostrando um pouquinho de um idoso indígena. E lá dizia: "O Brasil, nos anos 2000, será um protagonista do envelhecimento mundial". Mas eu fiz geriatria por gostar, minha mãe sempre gostou muito de idosos, a gente sempre fez muita caridade com idosos, até hoje eu tenho esse carinho, mas o que aconteceu ao longo do tempo com a geriatria nesses 20 anos, é a gente começar a entender o que realmente as pessoas falavam. E Marlene, eu acho que o que mais me toca hoje é ver pessoas doentes, pessoas em leitos de hospital que foram um dia presidentes, foram um dia pessoas presidentes de empresas, presidentes de banco, pessoas que foram extremamente produtivas na sua vida profissional, mas que erraram na vida pessoal e na preparação do próprio envelhecimento. Então, se tem algo que eu poderia de dizer assim de cadeira que eu aprendi, é como que você pode envelhecer, mas pensando que você queira ou não, você será uma pessoa assim daqui a alguns anos. Uhum. E quando falamos em longevidade, muitas pessoas pensam apenas em viver mais, ou viver mais anos, né, é essa grande mensagem que vem. Mas o que realmente significa envelhecer bem? Você já trouxe um pouquinho agora, né, o que significa envelhecer bem? É exatamente isso. Eu tenho até um blog na revista Veja que é o Chegue Bem, que é esse nome, né? O que que você o Marco Túlio Cícero falava assim antes de Cristo, né: "Ninguém é tão velho que não possa viver mais um ano", né. Então é isso, né, a gente precisa viver um ano mais, 10 anos mais, é muito moderno envelhecer, né. Arnaldo Antunes fala, mas a gente precisa entender que é envelhecer bem. E as pessoas, não podem confundir tempo de vida com qualidade de vida. Então é isso, Marlene, e essa construção, ela precisa ser programada, seja na fé, seja no aspecto social, seja no colesterol, na pressão, no músculo, nas vacinas. Então é um conjunto de situações em que você precisa sim ter um assessoramento para que você dê os passos certos em prol do envelhecimento. E sem dúvida nenhuma, quando que a gente precisa pensar nisso? Quando a gente nasce, né. Quanto mais tempo você demorar, mais tempo você perde de ter realmente adquirido, esses fatores que te beneficiarão no envelhecimento. Mas principalmente, eu volto a dizer, é você entender o envelhecimento como uma fase necessária, inclusive prioritária, porque você envelhece por 40 anos, né, você começa aos 60 e termina aos 100.
é uma fase muito longa da vida, mas as pessoas realmente terem a identidade do seu envelhecimento programado. O que é que eu quero ser e como que será isso daqui 20 anos? Uhum. Existe hoje um desafio da sociedade em aceitar o envelhecimento como parte natural da vida? Existia mais, mas ainda existe muito. Uhum. Existe muita briga, ah, pela possibilidade de parecer mais velha. Eu acho que as pessoas estão realmente mudando, mas nós estamos muito longe dos europeus, por exemplo, que são mais velhos há mais tempo, não em número, mas há mais tempo que nós. Então existe sim a busca pela juventude, seja na plástica, seja nos hormônios que não são comprovados, eh, seja no estilo, na roupa, na forma de falar, nos hábitos. Então existe uma não aceitação desse processo culturalmente nesse país. E o que é interessante é deixar esse idoso nos seus aposentos, quer dizer, não fazê-lo pertencer à sociedade. E isso muito provavelmente é o maior fator que traz então essa dificuldade das pessoas quererem ou poderem envelhecer bem. Uhum. Então é preciso, que a gente termine de uma vez com todas com esse medo de envelhecer, mas também o preconceito que existe no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, a tua pergunta é sim, as pessoas têm uma dificuldade em aceitar esses passos para o envelhecimento. Uhum. O que mais preocupa você quando observa o envelhecimento da população brasileira? O que deixa mais aflita quando você vê a pirâmide invertendo e olhando as políticas públicas do nosso país? Essa pergunta é muito difícil, Marlene, porque eu sou reconfessa, né? Eu serei a idosa em 2050, quando nós teremos talvez o maior número da história de envelhecimento do Brasil e do mundo, porque a gente precisa entender que o Brasil é muito populoso e envelhecemos muito. E o fator rápido, né, a velocidade com que isso aconteceu aqui e tem acontecido é realmente algo que as pessoas não falam, mas é um motivo de muita preocupação. Olha, Marlene, ontem mesmo eu assisti a uma peça de teatro aqui em São Paulo com a minha mãe e o número de idosos era de 100%. Talvez fosse eu com 50 anos e o resto todo mais velho que eu, assim, sem dúvida nenhuma, 70, 80, 90 anos. Pessoas extremamente ativas, indo de metrô, amigas, saindo, conversando. Então, é muito interessante ver como essa mudança foi rápida. Mas isso traz um desafio absurdamente grande, porque eu preciso de acessibilidade, que nós não temos. Nós precisamos de profissionais, como médicos geriatras, que nós também temos um grande déficit, profissionais especializados para isso. Por exemplo, um profissional que saiba entender o risco de queda de um idoso num banco de rua, num banco, uma instituição financeira, num shopping. Quantos acidentes, escadas rolantes, etc. Então, o desafio nesse sentido vai muito além da saúde, do leito, da prevenção, de você pensar realmente o como que vacinação, que é um tema que eu falo muito. Uhum. A gente precisa entender que o idoso não consegue mais se deslocar a uma unidade básica de saúde. Eu preciso priorizar o atendimento em casa. Então, são várias interfaces que fazem uma grande preocupação socioeconômica no Brasil. Sim. E isso, Marlene, está muito aquém das necessidades que nós temos hoje e muito aquém dos estudos das políticas públicas brasileiras. Eu posso dizer que estamos atrasados nesse conceito e que as repercussões já estão batendo à nossa porta e serão gritantes daqui a poucos anos. Uhum. Entrando na vacinação, né, que você já começou a citar aqui, aí a gente olha para vacinação e a prevenção do dia a dia, né. A vacinação é muitas vezes associada apenas à infância, porque ela continua sendo tão importante no envelhecimento, sendo que a gente fica olhando só e dando importância só para a infância. É puro desconhecimento. Aliás, eu entendo que um pouco de todas as suas perguntas tem uma palavra que define muito uma solução, que é educação. Isso que eu tenho a honra de estar aqui com você hoje falando e falando para o público leigo, Marlene, que é
São essas pessoas que a gente Uhum. precisa instrumentalizar. A gente precisa falar para o público leigo que está em casa, que nos assiste, o quanto é importante ele conhecer sobre o seu envelhecimento, cobrar isso dos Uhum. órgãos públicos e dos profissionais de saúde que o atendem. E vacinação é um pequeno exemplo. Olha que interessante. Por muitas vezes vai ao consultório do pediatra a avó com a criança, e ela leva a carteira de vacinação da criança e ela conhece, sabe da importância. Mas nos falta conhecimento e educação em relação à prevenção. E a prevenção de todo o tempo, né, do adolescente, do adulto, do idoso, é um contínuo. Aliás, vários artigos publicados, eu inclusive o meu, na Vaccine, falando da importância da vacinação ao longo da vida. E essa construção é necessária, mas talvez o pilar importante que a população tenha que entender é que a criança, ela nasce com um sistema imunológico mais fraco, porque ela nasceu, mas que o idoso tem o que a gente chama de imunossenescência. Então, o seu exército de defesa, as células linfócitos, macrófagos e todas as outras, estão mais dormentes. Frente a um vírus, uma bactéria, você tem uma infecção muito maior. Então, a prevenção com as vacinas é para diminuir o risco de infecções, de hospitalização, de ir a procurar médicos, consultórios, mas principalmente diminuir as formas graves das doenças que acontecem nesses idosos. Suponhamos que a gente tem um idoso sem doenças crônicas, diabetes, pressão alta, só por ele ser idoso é o maior fator isolado, porque ele tem a imunossenescência, que é a diminuição da capacidade do sistema imune. Se ele for idoso, mais de 60 anos, e quanto mais idoso, maior o risco. Mas ele tiver as outras doenças, como doenças do coração, o diabetes, doenças Uhum. pulmonares, esse risco aumenta. Então, essa é a importância para que a gente obtenha qualidade de vida. Não falta literatura para mostrar o que acontece com o idoso depois que ele teve gripe. Uhum. Ele não sai do hospital como ele entrou. Ele é internado, hospitalizado, e ele tem perda de massa muscular, ele tem dificuldade de deglutir, ele tem outras situações, aumenta o risco de insuficiência cardíaca, de infarto, de derrame, o AVC. Então, é muito importante as pessoas entenderem isso. E isso não é, Marlene, explicado na escola médica, na escola de enfermagem, na escola de fisioterapia. A gente precisa falar um pouco mais disso. Uhum. Que nem agora nós estamos chegando no inverno, né. São Paulo está com as temperaturas em baixa. Aí quando a gente olha para as coberturas vacinais dos idosos, a gente vê que ela está caindo. Só que ao mesmo tempo você vê o aumento das internações. Como que eu equilibro essa balança? Tá certo que é através de informação, né, de comunicação permanente, de orientação, né, para essa população, mas todos os anos a gente vai se repetindo, né, na mesma história e a gente vê que esses números eles só crescem de internações, né. Como que a gente consegue melhorar esse cenário, Maísa? Eu não sei se você se lembra, na pandemia nós falamos muito nos seus fóruns maravilhosos de vacinas, enfim. Para resposta para perguntas difíceis, né, Marlene, as respostas fáceis são erradas. Então, eu não sei, a resposta do que está acontecendo no nosso país, que foi um dos maiores exemplos do mundo em relação à vacina contra a gripe, né. No inverno a gente tem que se preocupar com vírus sincicial respiratório, com covid, com gripe, com pneumococo, mas falando em gripe, nós somos um grande exemplo de vacinação. Tínhamos mais de 80% da população idosa vacinada. Isso foi realmente se perdendo ao longo do tempo. O ano passado, 2025, nós não chegamos a 40% da população vacinada. E nós temos de novo o mesmo cenário, apesar da gente ter tido esse ano, estar tendo esse ano, uma virulência maior, nós temos casos mais graves, maior número de internações, nós ainda temos números pequenos de procura às unidades básicas de saúde. Tanto é que o governo liberou a vacinação para mais pessoas, porque realmente as pessoas se esqueceram. Eu acho que é muito desconhecimento, né, quando você me pergunta: "O que fazer?", é o desconhecimento, é de novo isso, né. Dizer que nós politizamos a vacina, eu acho que gripe não é esse o caso, é realmente o desconhecimento da necessidade de prevenção.
Quando nós temos um paciente hospitalizado por qualquer motivo, e que nós dizemos: "Temos uma carteira de vacinação", eu faço muito esse trabalho. A pessoa se lembra de estar internada de novo e toma vacina. Então eu acho que as pessoas precisam de novo correlacionar um simples ato de prevenção das vacinas, né, que são várias, Uhum. para a população idosa, em prol do benefício da sua qualidade de vida. E hoje, quais são as vacinas para essa faixa da população que você acha as mais importantes? Que, assim, não pode esquecer, tem que todos os anos tem que estar atento. É hoje o que precisa saber, o calendário do idoso existe, ele é validado pela SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a qual nós temos uma comissão de imunização. Nem todas as vacinas estão no SUS, é importante a gente dizer isso, infelizmente nem todas as vacinas estão no SUS. Então, vacinas importantíssimas para o envelhecimento, essa de agora, influenza, que é anual, Uhum. para casos graves e para pacientes que têm, muita visita no hemisfério norte, hemisfério sul, pode até ser 2 vezes ao ano, porque ela não tem uma capacidade de se manter por mais de 12 meses, né, por mais de 8 meses, 7 meses, então se indica, mas pelo menos que ela seja anual, a 2 vacinas, a simples e a de alta dose, que é indicada para mais idosos. Sem dúvida nenhuma, pneumonia. O idoso morre de pneumonia, né. Um dos maiores fatores de complicação do idoso é queda e pneumonia. Então existe a vacina contra a pneumonia, contra o pneumococo. Uma nova vacina do vírus respiratório, que nós temos 2 vacinas, essa também não está no SUS, e é muito importante, inclusive nessa época. A gente não pode esquecer de Covid. A cada 6 meses é indicação no calendário do idoso, mas as pessoas tomaram a vacina e deixaram de tomar. Pararam. Zoster é uma outra vacina extremamente indicada, porque a incidência de herpes zoster na população idosa passa dos 40% quando você tem 80 anos. Uma outra vacina interessante, para a população idosa, foi a febre amarela, né, as pessoas já foram vacinadas, a gente mora num país que tem essa necessidade, mas realmente ela tem que ter uma discussão maior. A vacina, contra a dengue, que as pessoas sempre me perguntam, ainda não é validada para a população, mas principalmente essas vacinas faladas são as vacinas principais que os idosos precisam carregar como necessidade. Eu me esqueci de uma interessantíssima, que é tétano, difteria e pertussis, que é um calendário Aham. facílimo, que é a cada 10 anos o seu reforço, as pessoas ainda assim não fazem. O envelhecimento do sistema imunológico aumenta o risco de complicações. O medo e a desinformação, você acha que também contamina? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, mas, o que as pessoas não entendem é realmente aquilo que eu disse há pouco, é o aumento do risco, que ele chega a ser mais que 3, 4, 5 vezes que um adulto jovem, a depender da doença e a depender das doenças que esse idoso já tem. Uhum. E eu acho que é o desconhecimento, eu acho que o medo da vacina, o medo do efeito colateral, ver vários jornais hoje dizendo quais são realmente os efeitos colaterais, elas são extremamente seguras. Então eu acho que é o desconhecimento, não é nem o medo. Veja, o Brasil, a população brasileira é uma população muito interessante, muito simpática, muito aberta à discussão. Não acho que aqui a gente tem anti-vacinas, a gente tem o desconhecimento. E as fake news nesse cenário? As fake news são terrivelmente perigosas, né, o que está acontecendo hoje, né, hoje a gente tem um gigante, que é a internet e a inteligência artificial, Uhum. né, isso muito me preocupa, porque hoje nós temos aulas erradas, informações erradas que parecem verdadeiras. Você é capaz até de ver um jornal, um paper e pensar que aquilo é real. Então isso é um grande perigo. Então as fake news existem. O que as pessoas precisam entender? Aonde buscar as suas informações? E nada melhor do que um médico de confiança. Aliás, você sabe que tem vários estudos que mostram assim, falando especificamente de vacinas. Quando o idoso, a pessoa quer tomar a vacina e o médico diz não, a pessoa não vacina. Quando o médico diz sim, a pessoa diz não, ela até pensa. Mas quando o médico não engaja a prescrição, realmente não há sucesso. Então, mais uma vez, para te dizer que fake news existe, sempre vai existir, mas a dica que eu dou, busque informações corretas, né? Confie em páginas corretas, acho que é o melhor caminho.
Eu queria que você olhasse ali para aquela lente e falasse para quem está nos acompanhando, se é um idoso ou se é um familiar ou um cuidador, que você falasse assim, chamasse a atenção e falasse da importância de observar se a caderneta vacinal, se as vacinas daquela pessoa estão em ordem, se não estão, onde ela deve procurar ajuda. Super importante. Vou dar um recado mais completo. Envelhecer a gente vai, né, Marlene, de uma maneira ou de outra, e quem escolhe esse caminho é a gente. A genética conta com quase 30% para isso, mas quem muda esse fator da genética e carrega isso é a gente. Então a gente decide o envelhecimento. Falar em promoção de saúde é um dos maiores benefícios que a gente pode ter. A proteção com a vacina é um ato de responsabilidade seu e com quem está perto de você, porque você tem o benefício para além da sua vacina. A carteira de vacinação existe a infantil e existe a do idoso, que é rica hoje em indicações. Você deve perguntar para o seu médico, na unidade básica de saúde, nos centros de referência do idoso, são vários os locais que a gente pode se informar. No nosso site, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, há essa informação, inclusive disponibilizando o nosso calendário e as informações que todos vocês precisarem. Procurem fontes sérias, procurem a verdade sobre o envelhecimento. As vacinas fazem parte desse pilar de um crescimento para uma promoção de saúde e um envelhecimento saudável. Maísa, o Brasil está preparado para envelhecer? Não, não está. Não está, nós não estamos. É muito complicado. Hoje você vê pessoas desprovidas de cuidado social, familiares que precisam trabalhar e não conseguem cuidar desse idoso, serviços caros, serviços complicados, escassez de cuidadores, agressões, o quanto que a gente tem tido de denúncias. Então nós não estamos preparados economicamente. O ambiente não está preparado com acessibilidade, como eu disse, com parques, com infraestrutura. Não estamos preparados psicologicamente para que a gente seja o país que nós seremos Uhum. daqui a 15 anos. Marlene, quando a gente fala em 15 anos, é um piscar de olhos. Tá aí. Então, e economicamente, muito menos, e o aspecto saúde e infraestrutura também nos deixa a desejar. Essa é uma preocupação que eu tenho com o meu próprio envelhecimento aqui. A gente precisa falar mais e a gente precisa lutar mais, mas de fato, ter situações que engajem num resultado positivo. Uhum. E qual o papel das famílias no cuidado e no incentivo à prevenção dos idosos? É importantíssimo e olha como é interessante, quando a gente fala desse assunto que eu tô tendo a oportunidade de falar com você, eu me estendo ao idoso com 60 a mais, mas aquele que tem 50, 40, 30, 20, porque é um caminho de todos nós. Lógico. Então, a família é muito importante. Vou te dar um exemplo básico. Por que não tratar a osteoporose? Por que esperar a fratura de quadril? Por que não a colonoscopia precoce? Para que eu tenha uma doença oncológica? E por muitas vezes, Marlene, existe esse equívoco, né? Viveu bastante. Agora talvez não precise mais. Olha, aqui eu sempre ouço isso no consultório, mas realmente precisa? Realmente há necessidade de avaliar a composição corporal, de ver o músculo, de fazer a fisioterapia? Então as pessoas pensam muito a curto período, só que a gente precisa se lembrar que a expectativa de vida mudou e que a esperança de vida mudou, que é o tempo que você vive para além da expectativa de vida. Lógico. Então, tudo vale a pena quando a gente fala de prevenção, e a família é sim um fator principal, porque o idoso precisa de um auxílio para que ele possa fazer tudo isso. Uhum. Se alguém que está aqui nos ouvindo agora quiser começar a cuidar melhor da própria longevidade, ela deve começar por onde? Assim, o que a gente estuda quando a gente fala de inflammaging, etcétera, a gente sabe que até tem a epigenética no útero da mãe. E isso muda a trajetória. Você sabe que falando de vacinas, infecções repetidas na infância mudam teu envelhecimento. Por isso
importância da vacina na criança, no jovem, adolescente e idoso. Eh, a partir dos 28 anos, Marlene, eu disse 28 anos, a gente começa a envelhecer. A gente começa a ter uma involução do sistema cardiovascular, pulmonar, dermatológico, todos. As pessoas se enganam quando elas pensam em planejar isso depois, porque é muito mais difícil de você ficar rico de saúde se você tem só 10 anos para se programar. É como toda outra situação, né. A maratona para você correr é muito mais difícil, você chegar nele, pô, tem que correr muito mais rápido. Uhum. Eu diria para essa pessoa envelhecer, primeiro entendendo o que a gente está dizendo aqui, entendendo que é fantástico essa escolha, que a gente possa envelhecer bem. Atividade física sempre foi e será imprescindível. Uma outra situação muito importante é o aspecto social, Uhum. em que as pessoas se esquecem, as pessoas se isolam e as pessoas não têm os pares para dividir esse mundo. E vai muito além, vai o sono, vai todos os fatores de risco, mas se eu pudesse te dizer um apenas, pense na tua alimentação e pense na tua atividade física. Maísa, o que mais lhe dá esperança quando olha para o futuro da longevidade no Brasil? O que te dá esperança? O que te faz pensar lá na frente, né, que a gente vai poder mudar nesse percurso, né, enxergar, viver mais, né, as pessoas tá com mais qualidade de vida, mas aí eu tenho que melhorar muita coisa hoje, né, o que te dá esperança? Eu sou muito esperançosa, sabe? Eu sou uma pessoa que, para mim, o otimismo faz parte da minha vida. Dona, né, otimista, esperançosa. Eu sou otimista. Eu penso que nós teremos mudanças, econômicas, políticas. Temos muitas pessoas sérias pensando nisso. E eu entendo que o passo fundamental para que isso realmente consolide é a mudança do conceito da população. Volto a dizer, canais como o seu, que falam com o público, são imprescindíveis. Porque você não pode depender disso por um megafone médico ou de uma outra situação. A gente precisa falar para essas pessoas entenderem. Eu acho nosso país fantástico. O SUS sempre funcionou muito bem. Somos um modelo de assistência. Por que não podemos criar outros? Se nós tivemos tanto sucesso nesse caminho, Lógico. né? Temos aqui os melhores hospitais do mundo, médicos renomados do mundo todo. Vários esses pacientes que por muitas vezes têm atendimento fora do Brasil e aqui, falam abertamente da diferença que nós temos do calor humano, do pensamento, da preocupação com o próximo. Então eu acho que a gente tem sim, uma capacidade grande de reinventar e de fazer um futuro melhor. Uhum. Ainda tratamos o envelhecimento como um fim, em vez de continuidade? Sim, nós tratamos o envelhecimento, ainda no Brasil há esse aspecto, principalmente para o homem aposentado, que é o fim. Não é como se ele tivesse sido ceifado da vida. Mas é aquilo que eu disse, você não planejou. Uhum. Se você tem 2 cachorrinhos, um bem velho, você tem que ter um outro novinho, já que você quer tanto cachorro, porque você sabe do fim. Então você precisa planejar a vida, né, é uma situação, se eu brinco assim no meu consultório, você precisa ter novos arsenais, novos sonhos, novas construções. Senão é muito difícil, porque você deixa de ser importante para si mesmo. Você deixa de se reconhecer pertencente à sua sociedade. Envelhecer não é o fim, é uma passagem, como eu disse, que tem anos de duração, em que você faz sim a diferença, que você pode ensinar muito e você ensina muito, e tem muito para se fazer, mas você precisa entender esse processo. Mas estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Eu vou te chamar para outras conversas aqui, porque eu adorei, adorei. Eu acho que a gente tem tanta coisa para falar e levar de informação, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Doutora Maísa, depois de tantos anos cuidando de pessoas em diferentes fases da vida, qual a maior lição que o envelhecimento ensinou para você? Olha, eu vou parafrasear uma paciente minha,
E é uma delícia estar com você, Marlene, porque eu me sinto na sala de casa, né, eu tô na cozinha da minha mãe. Então é uma delícia quando a gente se sente assim. E essa minha paciente, a Mali, ela sempre vai ao consultório com uma filha. Um outro filho faleceu, e eu sempre acho muito bonito isso, né. E ela sempre cuidou de muita gente, e ela fala assim: "Filho eres, pai serás. Assim como você fizer, você encontrará". Que é né, uma frase conhecida, mas assim, é muito interessante. Então, só não aprende na minha profissão quem não quer aprender, porque todos os dias a gente vê o erro das famílias, a a falta de sincronização para esse envelhecimento. Então o que eu mais aprendi é isso, como eu atuo hoje e o espelho que eu sou para quem está em torno de mim. Tenho 2 filhos, mas não estou falando necessariamente deles. Estou falando dos meus amigos, estou falando dos meus irmãos, dos meus pacientes. Então é muito importante, acho que o maior presente que essa profissão me deu é como eu posso, errar menos nesse processo da vida, não só de envelhecer, mas da vida como um todo, porque eu tenho professores que têm 80 anos de história, 100 anos de história, 110 anos de história, e me ensina muito todos os dias. Uhum. Você teve que fazer aí um malabarismo na sua agenda para conseguir estar aqui com a gente, mas, assim, sempre é uma alegria estar com você e sempre eu falo que eu aprendo muito com você, né, cada vez que a gente senta para conversar, é sempre uma conversa inspiradora. E eu queria, assim, para finalizar, que você olhasse ali naquela lente, que você mandasse uma mensagem para aquela pessoa que está ali, né, no sofá da casa dela, que está nessa fase que a gente está discutindo aqui e que está sem esperança, né. Que mensagem você mandaria para essa pessoa? Olha, eu já vi muitas pessoas nessa situação que você me coloca, né, essa situação que você me pergunta. Hã, não estou dizendo que envelhecer é fácil, mas é um privilégio, não é de todos. Nem todos têm esse privilégio de chegar a uma idade maior, de estar numa casa, e poder realmente viver esse momento da vida que faz parte de um caminho de todos. A minha juventude é transitória e esse envelhecimento é permanente. Eu chego lá já já, é uma questão de tempo. Acho que o que mais eu poderia dar a dica é repactuar. Eu acho que as pessoas estão repactuando pouco com a vida. Entender o que errou, porque nós erramos. Uhum. Entender o que acertou e realmente explicar para um filho, para um sobrinho, o quanto é importante esse contexto do envelhecimento dela, dele, em prol da família, em prol do convívio social. Então eu acho que é muito importante, às vezes a gente se coloca, hã, com muita rigidez quando fica velho, a gente se coloca com muita barreira, às vezes intransponível, e as pessoas não conseguem acessar, porque às vezes as pessoas veem esse idoso sentado como aquela mãe, aquele pai forte, que um dia eu fui. Eu acho que é o momento de repactuar isso. Você nasce dependente e você morre dependente. Essa é a ordem natural. Mas é preciso que a gente entenda isso num grupo familiar, num grupo social, para que a gente possa realmente estabilizar, estabelecer, um novo patamar de conquistas, de amizade, de vida. Sabe, Marlene, eu acho que a gente não pode envelhecer pensando que a gente foi autoritário, que a gente foi ou que a gente não precisa. É isso, Uhum. repactue sua vida. Doutora Maísa, muito obrigada. Para mim é um privilégio ter sua amizade, né, e ter o privilégio de ter te conhecido nessa vida. Eu acho que isso é o mais importante, é o que a gente carrega aí na nossa história. E com isso eu encerro mais um episódio aqui do Lado a Lado Cast, e talvez a longevidade não seja apenas sobre chegar aos 80, 90 ou até 100 anos. Talvez ela seja sobre continuar tendo autonomia para viver histórias, criar memórias, manter vínculos e continuar pertencendo à própria vida. E é por isso que prevenção importa tanto, porque cuidar de saúde hoje é também cuidar da pessoa que nós seremos amanhã.
Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe essa informação. Informação acolhe, mas consciência transforma futuros. E é por isso que o Lado a Lado Cast existe, para caminhar com você, mas também para te ajudar a fazer escolhas mais conscientes. Se essa conversa tocou você, mande para um amigo. Temos um encontro marcado no nosso próximo episódio. Muito obrigada.